Olá, pessoal. Estamos indo agora para o capítulo 4. Estamos aqui eu, Bruno Weigert, meu irmão Gabriel Weigert, que está conosco aqui, fala dos Estados Unidos em época de Copa do Mundo. É, Eu falo aqui do Brasil, falo aqui de São Paulo, e a gente está com essa dinâmica dando continuidade, então, no nosso livrocast, falando aí da autoconfiança. Aprenda com o bisão antifrágil a prosperar no caos. O livro aí que nós escrevemos, onde a gente trata muito aí o tema da autoconfiança e o nosso lema que é eu prospero no caos. E aí, para prosperar no caos, a gente aborda aqui no capítulo 4 que ele tem um tema muito interessante, que é forjando a mentalidade vencedora. Então, vocês que estão nos acompanhando até aqui, que a gente passou pelo capítulo 1, que é a essência da autoconfiança, o capítulo 2, os pilares da confiança interna, o capítulo 3, que a gente viu todos os inimigos ocultos da nossa autoconfiança, e agora a gente entra numa parte que a gente vai forjar a nossa mentalidade vencedora. E aí, para iniciar, Gabriel, como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de ler um pequeno trecho dessa nossa primeira página desse capítulo, que eu acho que traz muito sobre o que, que a gente vai trazer aqui do resumo deste capítulo. Então, vamos lá. Forjando a mentalidade vencedora. A forma como interpretamos o mundo não é um espelho passivo da realidade, mas uma construção ativa, intrinsecamente moldada por nossas experiências, nossa cultura e, acima de tudo, por nossas convicções interiores. Essa compreensão fundamental ecoa na psicologia cognitiva, que define esses paradigmas com os moldes mentais que filtram nossa percepção, colorindo cada evento, cada interação, cada desafio de uma lente particular. Então, pessoal, já trazendo aqui para a gente abrir o capítulo de forjar nossa mentalidade, basicamente é o óculos que a gente está enxergando o mundo. E eu queria que você trouxesse um pouco, Gabriel, sobre essa questão dos nossos paradigmas e de como que a gente pode fortalecer, então, como que a gente pode forjar uma mentalidade vencedora no nosso dia a dia. É bacana quando a gente pensa do ponto de vista de visão de mundo, paradigmas, e aí você falou bem a lente que eu enxergo o mundo, a gente está falando de crenças, muitas vezes. Tem um filme muito legal, um desenho, na realidade, que chama Norton e o Mundo dos Kens. Não sei se alguém já viu aí. É, conta a história de um elefante que ele encontra um pedaço de algodão e aí ele, dentro desse pedaço de algodão, existe uma cidade que é a cidade dos Kens. E eles, para não serem é, mortos, digamos assim, eles pedem ajuda desse elefante ou o elefante tem que salvar eles. E é muito legal porque daí se passa toda uma história, um cenário, tem prefeito dentro dessa cidade e tal. E aí depois expande a visão de mundo, sai desse algodão, vai para a Terra, vai para o cosmos. Então a gente tem milhares de galáxias, né? A gente tem centenas aí de galáxias e então é tudo muito amplo, tudo muito grande. Então assim, você vê que o paradigma que a gente vê as coisas é um paradigma muito pequeno ainda. Um paradigma coberto de crenças e essas crenças limitam. E aí se for pensar assim, crença limitante, na realidade toda crença é limitante. O que você tem que fazer é você ter um espírito de experienciar as coisas novas, que é daí que você amadurece, aí você que evolui, que você evolui. Dito isso, como que a gente enxerga o mundo, ele vai forjar a nossa mentalidade e vai forjar a nossa condição de ser inabalável ou não. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando o ferreiro lá ele está forjando metal, ele precisa colocar uma temperatura extrema para ele conseguir trabalhar naquele metal. E aí depois ele coloca água fria
para esfriar o negócio e voltar para a temperatura, ele avaliar, e aí depois, se for preciso, começa de novo todo esse processo. Então, essa forja interna, que eu estou falando, tem a ver com a gente não se permitir enfraquecer, que a gente fala muito no livro aí sobre isso. E quando a gente fala isso, é, são as negociações ou as pequenas condições que você se enfraquece. Então, por exemplo, quando você mente, quando você esconde alguma coisa, ou quando você quer esconder dos outros alguma coisa, aquilo tudo lá enfraquece você, né? Então, isso tudo, aqui eu tô, nesse livro que eu faço na rua, né? Quando eu faço na rua, tá com os cachorros juntos. Então, eles estão aqui querendo, jogando as coisas para eu brincar com eles aqui. É, aí tem a ver com o paradigma do cachorro, que o foco dele é brincar, né? Então, assim, e aí o que eu tô falando com isso, Bruno? Que nas pequenas ações do dia a dia, a gente escolhe enfraquecer ou não. Por exemplo, quando a gente pensa mal da gente, quando a gente não cumpre um combinado que a gente faz com a gente mesmo. Por exemplo, hoje estava lá você de manhã cedo correndo, fazendo exercício. Então, possivelmente no dia anterior você combinou com você mesmo que você ia fazer esse exercício. Quando você não cumpre aquele combinado, você está enfraquecendo. Então, isso é muito importante. Por exemplo, assim, ó, tem uma das coisas que eu fico puto, no bom sentido, é quando a gente dá desconto para alguém. Por quê? Porque, cara, quando a gente, por menor que seja, 5 centavos, 10 centavos, não importa. Existe uma mentalidade por trás que a gente precisa, para o cliente fechar com a gente precisa dar desconto. E na realidade, o que que acontece? A gente, se o cliente não comprou, é porque a gente não mostrou valor o suficiente, ou a gente não está confiando na gente mesmo. Porque se a gente confia, cara, não tem problema. Você sabe, a gente ia perder um negócio de empresa grande porque o cara quis desconto e a gente não quis dar. E tá tudo certo. Por quê? Porque não é o problema do desconto em si, é o quanto que aquilo abala a tua mentalidade, é quanto que aquilo abala aquilo que você é quando você dá um desconto, por exemplo. Porque, assim, se o teu produto é bom, você não precisa dar desconto, se você confia nele. Então, eu só estou dando um exemplo básico, assim, de coisas que a gente, no dia a dia, ainda passa e que aquilo pode ou não enfraquecer a gente. Então, por exemplo, um combinado que a pessoa tem que fazer com ela mesma, para ela nunca mais enfraquecer, é ela nunca mais pensar mal dela. Ela nunca mais ficar contra ela. Ah, porque eu não sou bom, porque eu não, sei lá, não bati a meta, não fiz isso, não fiz aquilo, então eu não sou bom o suficiente. Não, ela nunca mais ter esse tipo de pensamento dela. Isso aí eu acho que faz toda a diferença. Não, e é muito legal você trazer esse exemplo, Gabriel, porque a gente está falando justamente dois pontos eu acho muito importante que você trouxe. Primeiro, esse paradigma, né, que são essas convicções interiores, esses hábitos, né? E aí você trouxe esse exemplo de uma opinião de que precisa dar o desconto versus um outro paradigma que não precisa. Então, só o fato de você ter essa convicção. E isso, às vezes, ela pode estar profundamente enraizada, que ela está invisível, você nem sabe que você pensa daquele jeito, e você nem tem a cognição de saber que você pode mudar. E pode pegar um outro óculos e colocar o óculos e dizer: Nossa, cara, eu passei o tempo inteiro olhando sobre esse prisma, sobre que eu precisava dar o desconto para o cliente para poder fechar, mas sendo que eu tenho um outro óculos que eu posso enxergar. Então, quando tem uma convicção interior profundamente enraizada que você não tem essa noção que ela está operando ali como uma verdade irrefutável para você, e aí fica se retroalimentando, porque você conta para você mesmo essa historinha, e aí se torna autorrealizável, porque você vai para a prática e você aplica isso, e aí começa a acontecer, então você cria essa convicção. E o paradigma, de uma forma geral, a gente é moldado desde criança, desde pequeno, entender que as coisas que acontecem nas nossas vidas, ou que a gente viu acontecer com os nossos pais, ou como é a nossa relação com as mulheres, nossa relação com família, ou nossa relação com o dinheiro, a gente pegou modelos. E não necessariamente elas são verdades absolutas. Então, acho que o primeiro passo para a gente forjar uma mentalidade vencedora, e foi isso que você trouxe, é entender que a gente tem convicções,
que às vezes estão até tão enraizadas que estão invisíveis, mas o que você falou de não se permitir enfraquecer no dia a dia, que é uma escolha. É uma escolha você estar forjado naquela mentalidade ou estar enxergando, estar usando esses óculos. Eu acho que ver o paradigma quanto a isso, mas o primeiro passo é você se. E aí, por isso que a gente começou falando aqui de um espelho. É você se olhar no espelho e entender, cara, quais são as minhas convicções? Como que eu enxergo o mundo? Por que que eu penso isso? Por que que eu determino isso? Então, os nossos paradigmas, né, eles são construções e não são verdades universais. E quando a gente entende isso, esse é o ponto de partida para a libertação. Então, acho que esse é o ponto-chave para mim desse capítulo, que se você entender isso, você se fortalece e tem uma ferramenta muito forte na mão, que é começar a se questionar e se a olhar sobre até o momento, até onde você navegou, né? Porque é, se você navegou até aqui, mas daqui a pouco tem um mapa mais atualizado daquele território que você vai passar, por que não pegar esse novo mapa e você aí às vezes está se baseando num mapa do passado para poder estar navegando. Então eu vejo que essa analogia ela é muito interessante. E isso tem a ver com a questão da escassez, por exemplo. Às vezes a pessoa ela quer ficar no processo da escassez porque ela quer honrar os pais que ensinaram para ela que o certo é ter essa escassez, que dinheiro não é bom, por exemplo, e tudo mais. Então, se a gente for pegar, por exemplo, coisas entre aspas sagradas, aí as pessoas enchem a boca para falar, não, porque está escrito, porque isso foi escrito, então é a verdade. Tá, mas foi escrito por quem? Há quanto tempo isso foi escrito? Qual que era o paradigma da época em que isso foi escrito? E por que que isso ainda tem que ser verdade? Por exemplo, o que a gente escreveu aí nesse livro, a pessoa pode descartar o que ela não gostar e tudo mais, e está tudo certo. Não é uma verdade absoluta, é apenas uma visão de mundo. Então a pessoa não tem que concordar com essa visão de mundo. Ela tem que, inclusive, avaliar quais são as falhas dessa visão de mundo que a gente colocou nesse livro. Porque se a gente faz isso, a gente consegue evoluir e ampliar as coisas. Então, assim, e aí, Bruno, muitos modismos, né? Cara, eu acho engraçado, assim, esses modismos, né? Que tudo, a gente já falou sobre isso em, em outro livro cast aí, que foi sobre essa questão dessa construção de significados. Então, por exemplo, assim, agora a onda do momento que a galera mais cool, assim, gosta é se reunir para tomar vinho e tal. Aí os caras, porque eu gosto de usar um relógio XYZ. Cara, já- tudo ótimo, bacana. Se o cara gosta de relógio, acho que não tem problema. Por exemplo, o cara usar um relógio bacana, acho que, inclusive, é bonito, né? O que é bonito, o que é bom, não tem problema. Mas eu já, por exemplo, assim, cara, já questiono quando o cara faz isso para agradar os outros. Aí eu falo assim, pô, cara, você tá usando lá um relógio com o nome de outra pessoa, a marca de outra pessoa, só para provar para os outros que você tem condições e tal. Então, assim, cada caso é um caso, obviamente, tem que avaliar as motivações, mas a galera vai muito nos modismos. Não, agora então o negócio é tomar vinho, o negócio é usar relógio, o negócio é isso, aquilo, e, cara, e assim a galera vai indo e não questiona muito qual que é a dela, qual que é a praia dela, por exemplo. Aí você fala assim, pô, o cara que toma vinho, né? Cara, tudo bem, cara que toma vinho, mas existe, tá, o lado bom que a pessoa acha, mas existem umas sérias consequências também. A pessoa já fica mais preguiçosa no outro dia, ela não rende tanto e tudo mais, tal, tal, tal. Então você vê que tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. Então você vê que questionar esse tipo de coisa é o que vai fazer a pessoa ficar mais forte. Porque se ela cai muito na dos outros, não, olha, o fulano tá fazendo isso, o Beltrano tá fazendo aquilo, então eu vou fazer também. Mas daí ela não tá seguindo a essência dela, aquilo que realmente lhe agrada, né? E veja, não estamos entrando no mérito aqui o que é certo e o que é errado. A gente está falando sobre a pessoa seguir a manada e não questionar o porquê que ela está fazendo ou deixando de fazer aquilo. Não, e é muito legal você falar isso, porque aqui a gente traz a lenda
de uma águia muito majestosa, muito bonita, só que ela foi criada dentro de um galinheiro. E ela acreditava ser uma galinha comum. Inclusive, ela cacarejava, ela ciscava, ou seja, ela teve uma herança de convicções interiores, que é um pouco disso que você está dizendo. Cara, questiona tuas convicções. Você está indo por influência dos teus pais, por influência do grupo que tu está vivendo, tu quer ser aceito. Qual é a tua convicção? Né? Então, assim, essa lenda da águia é somente quando ela foi exposta a outras águias em pleno voo que ela testemunhou a verdadeira capacidade dela de planar nos céus e tudo mais. E aí, ela começou a se deparar com a autenticidade dela, com a natureza dela, que é isso que você trouxe. Cara, então, ok, se a tua natureza é gostar de vinho, você é um sommelier, você entende sobre uvas e tal, maravilhoso, tá, como você disse, tá tudo certo, não tá entrando se é bom ou se é ruim, e sim o prisma que você tá olhando. Aí, como você falou, as consequências do álcool. O álcool no nosso corpo demora muito tempo. Aí tem gente que, não, mas os médicos recomendam porque tem lá tal coisa da essência da uva. Sim, mas tem o álcool que é muito mais prejudicial e o objetivo não é entrar esse sim a gente questionar, né? É, Porque questionar, não tem problema de questionar. Por exemplo, nós somos muito mais do esporte. Então, com a nossa filosofia de vida, não combina muito bebida. perfeito, perfeito. E agora, se imagina a gente, não, eu preciso forçar aqui para mostrar que eu. Então, você vê Sim, que. quantos de nós a gente está vivendo sobre o cacarejo das galinhas e sendo que você poderia estar descobrindo a tua verdadeira natureza, assim, que nem a águia, né? Então, acho que é muito E esse aí, ponto de questionar para você entender o teu potencial, você tirar essas amarras. E é, e e é aí, preciso coragem para quebrar esse ciclo, né? Esse que é o ponto. sim, sim. E aí, Bruno, nessa história da águia e da galinha, né? Que a galinha olhava lá as águias voando e ela sempre tinha sonho de ser uma águia. E ela fala, nossa, como é legal poder ser uma águia. E ela era uma águia, só que ela foi criada com a mentalidade de galinha, porque ela foi achada lá pelas galinhas e tal. E aí, quando ela consegue voar, e aí, quando ela tenta voar, as outras galinhas ficam Rindo dela. sacaneando ela, dizendo que ela não tem condições. E aí, quando ela consegue, aí ela vê que ela sente essa liberdade. Nossa, que legal ser uma águia e tal. Então, você vê que a sociedade que a gente falou da outra vez, é, a sociedade não gosta de pessoas autoconfiantes. A sociedade prefere pessoas fracas, Claro. porque fica na média. Então, pessoas autoconfiantes incomodam. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal é muito. Tem muita confiança, assim, não, cara, nós somos os melhores e pronto. Claro, às vezes vai para um lado da arrogância, mas a galera tem muito isso naturalizado. Então, isso é interessante de ver a galera no esporte, quando vai fazer as coisas e tudo mais. Mas por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, assim, é muito legal você sair da cidade que você mora, você sair do local onde você tá, porque você é aquele mundinho pequeno, por exemplo, da onde a gente veio. É um mundinho pequeno que o que conta são as aparências, o sobrenome, não sei o quê. Quando você vai morar em São Paulo, por exemplo, você vê 12 milhões de pessoas, 23 na São Paulo, 23 milhões na Grande São Paulo. Você vê uma quantidade de mundos que você, cara, o mundo é muito maior que isso. E assim você vai ampliando a tua visão de mundo sobre as coisas. Se você continua na mesma cidade que você nasceu, a tua visão de mundo fica limitada àquela experiência. Por mais que você viaje e conheça outros países, ainda fica limitada. Então eu Perfeito. sugiro para todo mundo, cara, mudar de cidade, morar um tempo em outros locais, que eu acho que faz toda a diferença. E é muito legal você trazer isso, porque a gente traz um dado científico aqui no livro, que a gente fala da neuroplasticidade, né? Então, Sim. pessoal, só para trazer aqui para vocês, né? É, a neuroplasticidade, que é a notável capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões, oferece uma base científica para a convicção interior de que não estamos fadados a repetir os padrões do passado. Então, olha que legal. Você não está fadado a aquele. A gente fala da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então, isso que você acabou de falar, você submeteu o teu cérebro a ter, a moldá-lo, a se abrir para a neuroplasticidade, a questionar ali os teus paradigmas, a olhar talvez por um outro prisma, saber que tem outros caminhos
para você não ficar ali sempre achando que você é uma galinha, né? Então, o que a gente propõe aqui com esse livro da autoconfiança é justamente isso. Por exemplo, a gente traz o livro, no livro aqui a questão das vendas, né? Autoconfiança para vendedores. A gente sabe que isso acaba interferindo em todas as pessoas do planeta Terra, mas, por exemplo, se tem um profissional que ele é vendedor, eu gosto muito de trazer os exemplos dos pessoal que é médico, dentista, muitas vezes que atendem as pessoas. E muitas vezes eles acham que vender é feio, que vendas é ruim, né? Porque, é, enfim, porque é uma manifestação popular, eles acham que é coisa de charlatão, sendo que ele está vendendo um serviço. Agora, se você olha por um outro lado e pega o vendedor, que muitas vezes até o próprio vendedor, a carreira dele é ser vendedor, um executivo de alguma empresa, um vendedor de uma empresa, e ele tem preconceito com a profissão dele mesmo que ele escolheu. Só que os vendedores que a gente vê prosperando, que a gente vê aqui fazendo dar certo, ele entende que vender é servir, que é criar valor. Então, esse cara, com essa convicção, não resta a menor dúvida que ele colocou um outro óculos aqui e ele vai desempenhar de uma maneira muito maior. Então, assim, Gabriel, para mim, o principal, tem muito mais coisa aqui para a gente falar do capítulo 4. A gente fala muito aqui da força estoica, né? Cultivando a inabalável resiliência mental. A gente traz aqui um mapa da abundância, reconfigurando sua convicção para a prosperidade. A gente traz muito o T. Harv Eker aqui. E por fim, a gente traz a estratégia do bisão, que é a antifragilidade para vitória inabalável. E aí a gente dá um pequeno resumo aqui de como a gente faz esse passo a passo. Não fugir do problema, minimiza o sofrimento pela ação, você vai emergir mais forte. E aí a gente faz aqui, traz algumas coisas do autodomínio inabalável. E aí a gente entra no capítulo 5, que daí de fato é o bisão antifrágil. Então, para finalizar esse capítulo, Gabriel, não sei se você quer trazer mais alguma mensagem, e aí, senão, nós encerramos por aqui. Não, acho que tá tudo certo. Maravilha. Pessoal, nos vemos no capítulo 5. Um grande abraço. Abraço.